Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, está no ar o nosso Bate-Papo das 6, aquela nossa conversa sempre das 18 às 19 horas, ao vivo aqui pela TV Sim, canal 16.1 para toda Linhares, São Mateus, Colatina, você que nos acompanha na Grande Vitória também e no sul do estado através do nosso canal 16.1 em Cachoeiro. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, tá bom? Trazendo mais um tema para a gente conversar um pouquinho nessa conversa franca, bem agradável, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, aqui no norte do estado. Vamos dar uma olhadinha lá fora, ver o movimento da BR-101 aqui em Linhares, né? O nosso perímetro urbano bem movimentado, tranquilo na chegada ali, próximo à ponte Joaquim Calmon, né? É um movimento bem tranquilo nesse horário, nessa panorâmica aí, a gente vê toda a cidade aqui de Linhares já à noite começando. Agora, aqui mais para o norte, aqui próximo à sede da Rede Sim, certamente o movimento é maior, o pessoal com um pouco de pressa para chegar em casa, né? Então acaba trazendo esse fluxo maior aqui no sentido norte e para quem segue também no sentido contrário, pessoal que vai para cidades da região norte, São Mateus, Pedro Canário, etc. E para os bairros aqui desta região, é só ir com tranquilidade. Você que nos acompanha pela Rádio Viva FM 106,1, transmissão simultânea, muito obrigado pela companhia e pelas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Compartilhe aí o link desse programa e acompanhe sempre o nosso Bate-Papo das 6. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, a superintendência que tem essa prerrogativa, esse trabalho, né, de cuidar dos interesses da União aqui no estado. Estou ao lado do superintendente, delegado Eugênio Ricas. Tudo bem, doutor Eugênio? Bem-vindo. Tudo bem, Cláudio? Prazer. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes, todos que nos assistem. Prazer estar aqui de volta. Bacana, alegria recebê-lo. Conosco também o doutor Arcelino Vieira Damasceno, delegado de Polícia Federal, responsável pela Polícia Judiciária, né? Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bem, boa noite também, Cláudio, aos ouvintes e telespectadores. Que maravilha. Doutor Eugênio, bom, o senhor veio a convite da DESG para uma palestra nesta noite, né? Justamente para falar desse desafio da Polícia Federal e, enfim, dos demais órgãos de segurança com relação ao tráfico de drogas, né, doutor? Que é um grande desafio. Esse é o tema que foi proposto pelo pessoal da DESG. Para mim é uma alegria estar de volta a Linhares, uma cidade importante para o contexto estratégico do Espírito Santo. E o objetivo é justamente falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo no combate ao tráfico de drogas, né? O combate ao tráfico de drogas é uma das atribuições constitucionais da Polícia Federal. Então o artigo 144 da Constituição diz que a Polícia Federal deve atuar não só na repressão, mas também na prevenção ao tráfico de drogas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos trabalhado muito nisso aí. De 2021 a 2023, a Polícia Federal aqui no Espírito Santo já apreendeu mais de 3 toneladas de cocaína, mais de 5 toneladas de maconha. Então, assim, um trabalho importante, um trabalho que tem impactado as organizações criminosas. E nosso objetivo, então, é continuar esse trabalho e mostrar para os alunos da DESG o que vem sendo feito nesse sentido. Tá certo. Doutor Arcelino, a gente fala desse grande desafio, o senhor que está aí nesse contato, né, com os delegados, né, que trabalham nessas investigações, o tráfico de drogas em nível mundial, que hoje é o grande problema que a gente tem, né? Problema internacional. Isso, exatamente. Hoje a gente percebe que existe uma zona produtora de cocaína, uma zona de consumo também de droga muito alta, e tem alguns países que servem também de consumo e de trânsito, né, que é infelizmente o caso do Brasil. Nós temos a fronteira com alguns países produtores e isso faz com que sejamos utilizados como corredor de passagem de drogas para outros continentes, né, como a Europa. Pois é, o doutor Arcelino foi adido na Bolívia, né, conhece bem aquela região, sabe dos desafios. A nossa fronteira é gigante, né, doutor Eugênio? E isso traz assim um desafio ainda maior. Sem dúvida, sem dúvida.
A gente sabe que a cocaína ela não é produzida aqui no Brasil, ela é produzida em 3 países da América do Sul, Peru, Colômbia, Bolívia, em que o Dr. Arcelino teve uma grande experiência, ficou lá por 3 anos fazendo esse trabalho de cooperação internacional, ou seja, ele fazia o link entre as polícias do Brasil, especialmente a Polícia Federal, as polícias bolivianas, para fomentar o combate a essas organizações criminosas, né? Esse é um detalhe importante, que eu sempre tenho batido nessa tecla, da importância da cooperação. E quando a gente fala do combate às organizações criminosas transnacionais, essa cooperação é mais importante ainda. Não dá para você vencer o crime organizado se você não tiver a cooperação internacional. Então daí a importância desse trabalho que foi feito pelo Dr. Arcelino na Bolívia, pelos nossos representantes internacionais, esse é o caminho. E como já foi dito, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Então, ou seja, a gente consome muita cocaína no Brasil e é rota de passagem. Em termos de logística, para as organizações é um prato cheio. A gente pode afirmar que quase toda a cocaína que chega na Europa, ela vem do Brasil, ela passa da América do Sul pelo Brasil, é colocada em navios, normalmente em navios nos portos. Nós temos uma riqueza muito grande em portos, em todo o nosso litoral, e essa cocaína é escondida em navios que vão para a Europa e chega lá, abastece o mercado europeu. Doutor Arcelino, o senhor trabalhou na Bolívia, né, como adido, é um país que está fazendo divisa mais com os estados da região norte, mas ele tem uma questão logística que essa pasta base ela desce para o Paraguai, não é isso? Exatamente. Hoje, se a gente for falar grosso modo sobre rotas de cocaína, você tem a cocaína hoje produzida na Colômbia, ela muitas vezes vai aos Estados Unidos pelo Pacífico, né? Então, em tese, não afeta tanto o Brasil. Agora, a cocaína produzida no Peru e produzida na Bolívia, eles fazem a pasta base. Essa pasta base, ela está hoje, né, a rota atual, ela desce até o Paraguai e do Paraguai ela entra no território brasileiro. E por que isso? Porque primeiro a nossa fronteira com o Paraguai é uma fronteira bem extensa. É uma fronteira que facilmente eles conseguem entrar no território brasileiro e pulverizar essa droga no interior de São Paulo, por exemplo. Então, em termos de logística, fica muito mais fácil, né, levar essa cocaína para o Paraguai e daí entrar no território brasileiro. E, além disso, o próprio domínio de território de algumas facções brasileiras que hoje dominam o território paraguaio, né, que é um problema também internacional que o Brasil está enfrentando e está trabalhando nesse sentido. Essas cidades que têm sido palco de disputas, né, disputas terríveis, né, de organizações criminosas. Hoje, infelizmente, não tem cidade no Brasil que está livre desse mal que é as drogas. Infelizmente. Por menor que seja a cidade, já tem o traficante que atua ali, já tem várias pessoas que são dependentes químicos e que fazem uso da droga. E a droga, infelizmente, ela chega com muita violência. Os traficantes eles precisam manter o seu território. Esse território é mantido à base da violência. Então, onde tem droga, tem o tráfico de armas, tem um número grande de homicídios, tem um número grande de violência. A violência ela é nítida e a gente percebe isso aí nos grandes centros, principalmente, né? Então, é um desarranjo completo social, né? Completo. Infelizmente, a droga, talvez, do ponto de vista da segurança, é um câncer também do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da segurança, a droga ela abre portas para tudo de pior que tem no mundo da segurança pública. A gente vê aí, são menores atuando como traficantes, praticando violência, matando pessoas, roubando. Exatamente. São dependentes químicos que lotam as cracolândias nos grandes centros, que ficam dependentes, que praticam crimes patrimoniais para sustentar o próprio vício. Então, assim, realmente... Talvez um dos maiores desafios da gestão pública atual seja a questão das drogas. É um desarranjo completo. A gente vai voltar a falar sobre essa questão das drogas, que é uma situação bastante complexa, mas vamos falar de outros temas, porque a Polícia Federal, gente, assim, pegando aqui só para traduzir rapidamente, resumir, né, na verdade, esse trabalho. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União, ela faz o serviço de polícia marítima, né? Isso, vocês me ajudem, por favor. Isso. Aérea e segurança de fronteiras. Também é papel da PF atuar na apuração das infrações que atentem contra a personalidade internacional, a estrutura e segurança do Estado, a ordem social e a organização do trabalho, referentes à entrada, permanência ou saída de estrangeiros no território nacional. Crimes contra a fé pública, crimes contra a administração e relacionadas ao comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes. Um resumo mesmo, né? Porque as atividades são gigantes, né?
São gigantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar como adido nos Estados Unidos por 3 anos. Ah, verdade. Acabei de esquecer de falar Então, quer dizer, lá nós temos inúmeras polícias, inúmeras agências nacionais, né? São mais ou menos 18 mil instituições policiais nos Estados Unidos inteiro. Lá, do ponto de vista federal, nós temos o FBI, nós temos o DEA, nós temos a CBP, que é a Border Patrol, a Polícia de Fronteira, nós temos assim, inúmeras agências que têm atribuições específicas, uma para combater o tráfico de drogas, uma para combater o tráfico de armas, uma para combater delitos administrativos do ponto de vista da migração e da imigração, e o FBI que lida com corrupção ou com determinados tipos de crime, com terrorismo, enquanto aqui no Brasil a Polícia Federal cuida de absolutamente tudo. Então nós temos uma polícia enxuta, com um pouco mais de 10 mil servidores, homens e mulheres, para fazer todas essas atribuições que você mencionou aí. É uma gama imensa de atribuições administrativas e uma gama imensa de crimes que nós investigamos todos os dias. Esses 8 milhões aí de metros quadrados, né, que nós temos, essa fronteira gigantesca, né? De fato é um desafio muito grande o trabalho da PF. Doutor Eugênio, falando dos trabalhos assim, administrativos, a gente até conversava aqui antes de iniciar o programa, a gente está muito acostumado a ir a uma delegacia, né, a superintendência da PF, para emitir passaporte, mas o trabalho administrativo de vocês vai muito além disso, né? Vai muito além disso. A gente tem esse trabalho que é um trabalho importante, um trabalho que é avaliado e, por sinal, muito bem avaliado pelo cidadão, que é o de ter a emissão do seu passaporte, mas a gente também faz o controle de estrangeiros, a gente faz o controle de produtos químicos. Tem muitas empresas que dependem de alguns tipos de produtos químicos que precisam da autorização da Polícia Federal para poder adquirir esses produtos. Nós fazemos a segurança, a fiscalização do serviço de segurança privada. Então, toda vez que uma pessoa vai a uma agência bancária, que obrigatoriamente, por lei, tem lá um vigilante, tem lá um profissional de segurança privada, aquela agência ela precisa necessariamente ser fiscalizada pela Polícia Federal. Olha só, não sabia dessa informação. É obrigatório, é uma obrigação que nós temos. É pago uma taxa para a União. Ainda que seja um banco privado? Todos os bancos. Qualquer instituição bancária. Qualquer instituição bancária. Aquele agente que está ali armado para garantir a segurança é fiscalizado pela Polícia Federal. A empresa de segurança privada é fiscalizada pela PF. Cada carro forte que transita tem que ter uma licença, ele é fiscalizado pela Polícia Federal. Todo o processo de arma do cidadão é fiscalizado pela Polícia Federal. Então, se a pessoa pretende adquirir uma arma, se ela pretende requerer um porte de arma, isso tudo também é feito pela Polícia Federal. E aí um detalhe importante, o Espírito Santo, com 4 milhões de habitantes, nós somos o quarto estado com o maior número absoluto de processos de armas do Brasil. O quarto é São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Uma população de 4 milhões de habitantes. E eu não estou falando de número proporcional, estou falando de números absolutos. Então nós temos realmente uma gama muito grande de serviço administrativo, isso consome o nosso efetivo e isso, obviamente, concorre com as nossas atividades de investigação. Imagino. Doutor Acelino, imagino que assim, há de se ter uma reestruturação, né, esse trabalho administrativo aí, que, enfim, só com concursos, né, com mais contratações para se atender essa demanda, né, imagino. Exatamente. Né? Hoje a área administrativa exige um efetivo para realizar o serviço adequadamente, né? E que de certa forma também faz falta retirar das investigações. Então a gente vive sempre numa equação aí para ver o que vai ser melhor para a gente, onde investir melhor os recursos humanos. Né? Tá certo. Doutor Eugênio, outro tipo de crime que tem sido muito combatido, tem sido alvo de várias operações no Brasil inteiro e aqui no Espírito Santo não é diferente. Aí eu ressalto também o trabalho da Polícia Civil com relação a abuso sexual infantil, pornografia na internet, pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Isso também tem sido um câncer mundial, né? Isso é um problema terrível. Foi estabelecido como uma das prioridades da Polícia Federal. Recentemente nós tivemos uma reestruturação, logo que o nosso novo diretor-geral tomou posse, no começo do ano. Foi criada uma diretoria de crime cibernético, para combater o crime cibernético. Em cada uma das unidades da Polícia Federal, nas 27 unidades da Federação, foi criada uma delegacia de repressão aos crimes cibernéticos. Aqui no Espírito Santo nós temos uma delegacia que reprime esse tipo de crime. Extremamente atuante. A gente tem feito
quase um flagrante por semana, cumprido busca toda semana. A gente trabalha, eu costumo dizer que a gente trabalha de duas formas. A gente trabalha ativamente e passivamente. Ou a gente trabalha buscando a disseminação de arquivos que contenham violência sexual contra crianças e adolescentes na internet, e também recebendo informações, sejam de outras polícias do mundo. O FBI às vezes passa informações para a gente, a Interpol passa informações para a gente, empresas como a SaferNet passam informações para a gente. Essa interlocução é bem forte dessas agências. É bem forte, né? E são vários olhos monitorando a internet, monitorando o fluxo de arquivos. E aí o que eu costumo dizer, eu acho que é o mais importante, a mensagem mais importante quando a gente está falando de violência sexual contra crianças e contra adolescentes praticadas por meio da transmissão desses arquivos, é que muitas vezes a pessoa dissemina um arquivo, compartilha um arquivo que ele recebeu e acha que aquilo ali é simplesmente uma imagem. Aquilo não é uma imagem. Aquilo é uma criança que foi estuprada, que foi violentada, que teve a sua vida maculada para sempre. Uma criança que, quando for adulta, ainda vai lembrar da violência que sofreu. Então é um crime terrível, um crime bárbaro, e que por isso foi estabelecido como uma prioridade para a Polícia Federal. Que bacana. Doutor Arcelino, vale lembrar, como disse o doutor Eugênio Ricas, que assim, não é só quem produz, quem compartilha esse material é co-participante, né? Exatamente. O tipo penal é muito claro. A transmissão de arquivos, ela também é crime. E a Polícia Federal, através dos seus recursos próprios e também com cooperação internacional, como disse o doutor Eugênio, a gente tem monitorado muitos casos, tem inclusive chamado muita atenção, são casos semanais. Cada semana a gente tem 1 ou 2 casos para explorar e para investigar. E com a internet cada vez mais, né, expandida mundo afora, essa globalização, isso traz realmente um esforço extra, um esforço ainda maior, né, doutor? Um esforço extra, porque é um crime que necessita de muita tecnologia para você apurar. Né? Muitas vezes as pessoas usam provedores que estão em outros países, estão no leste europeu. Com a legislação bem diferente da nossa. Bem diferente, então a gente tem uma dificuldade para quebrar o sigilo, para fazer a investigação. E outra coisa, é um perfil de criminoso, de predador sexual, que não tem uma característica própria, não tem um perfil definido. Então você encontra lá jovens de 20 e poucos anos praticando esse tipo de crime. Você encontra idosos. Na semana passada nós prendemos um aposentado de 65 anos. Já prendemos professores que têm a missão de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão praticando esse tipo de crime. Então isso tudo dificulta muito a atuação da polícia, né? A inexistência de um perfil. Você não pode procurar um perfil específico. Vários tipos de pessoas, de várias profissões, de várias faixas etárias, níveis sociais praticam esse crime abominável. Está disseminado, infelizmente. Disseminado. É algo muito sério, muito grave, gente. E aí vale também, o trabalho de vocês é uma busca ativa, mas a denúncia também ela é muito importante, eu imagino, né? A denúncia é fundamental. A informação que chega à PF, né? É importantíssimo. Hoje a Polícia Federal, no site da Polícia Federal, nós temos um sistema para denúncia, que é um sistema bem eficiente. A pessoa já consegue ali verificar qual tipo de crime ela quer denunciar. Com um clique ela consegue denunciar, ela não precisa se identificar. Ela clica ali, faz a denúncia sem identificação. No caso dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tem o Disque 100, que também é um serviço nacional para denunciar esse tipo de crime. E muitas vezes a Polícia Federal, ao investigar esse tipo de crime, a gente tem conseguido libertar uma criança, um adolescente que vem sofrendo abusos reiterados. Sem dúvida. E que está quase numa situação de cárcere privado. O que pode trazer uma certa dúvida, doutor Eugênio e doutor Arcelino, é com relação assim, ao que é de fato o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Civil, porque são trabalhos que são bem parecidos, né? Mas aí eu imagino que entre vocês também é essa distribuição, essa competência que não é nossa, imagino, não? Sim. Estou dizendo na hora de fazer uma denúncia, né? E se a gente recebe uma denúncia e a gente verifica, né? Toda denúncia que entra na Superintendência da Polícia Federal, ela é imediatamente encaminhada para a nossa Corregedoria. Então a Corregedoria ela faz uma análise jurídica daquilo para ver se tem interesse da União, se é atribuição da Polícia Federal. Caso não seja, a nossa própria Corregedoria já encaminha para a Polícia Civil, para o Ministério Público Estadual. Então a gente dá esses encaminhamentos de forma que a denúncia ela não vai perder o seu objeto, não vai cair no vazio. A Polícia Federal se encarrega de encaminhar para os órgãos competentes.
Tá jóia. Gente, olha, conversa bacana aqui com os dois delegados da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas, que é o superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Espírito Santo, e o doutor Arcelino Vieira Damasceno. Vieram a Linhares. O doutor Eugênio tem uma palestra na noite desta terça-feira, né, para os alunos do CEP, da ADESG, né, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Até já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco, Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre as ações da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, através da superintendência comandada pelo doutor Eugênio Ricas. Conosco também o doutor Arcelino Vieira Damasceno, delegado de Polícia Federal, foi adido da PF na Bolívia. Bom, a gente falou no primeiro bloco sobre o desafio com relação ao tráfico internacional de drogas. Doutor Eugênio e doutor Arcelino, nós temos aí a área portuária que está em expansão aqui no Espírito Santo e os portos que são muito utilizados para esse tráfico internacional, né? Temos, é uma atribuição da Polícia Federal, cuidar da segurança aeroportuária, né? Então, os portos entram nessa gama de atribuições da Polícia Federal. Infelizmente, algumas organizações criminosas, e aí a gente pode até elencar o PCC, o Primeiro Comando da Capital, tem utilizado muitos portos brasileiros para mandar droga para a Europa. Aqui no Espírito Santo nós fizemos inúmeras investigações, apreendemos aí nos últimos 2 anos mais de 3 toneladas de cocaína que foram colocadas nas chamadas caixas de mar do navio. A organização criminosa, ela contrata um mergulhador profissional especializado para ir na área de fundeio, mergulhar no navio, colocar a droga ali na caixa de mar do navio e fazer com que esse navio chegue à Europa, lá um outro mergulhador ou mesmo retira a droga para vender na Europa. Então isso é um problema que a Polícia Federal já detectou, tem atuado de forma muito incisiva, com bastante inteligência. Nós temos conseguido fazer um trabalho importante também de descapitalização dessas organizações criminosas. Além de apreender as drogas, de prender os criminosos, a gente tem mirado o patrimônio das facções, retirar dinheiro em contas correntes, embarcações, veículos, aeronaves, para fazer com que essa organização ela pare de atuar. Ela, depois de preso, o líder da organização criminosa, ele não tenha como continuar atuando e praticando crimes. Doutor Arcelino, essas organizações que precisam lavar esse dinheiro, e aí a gente tem a questão dos laranjas, né? As pessoas que têm os nomes usados ali para as mais diversas atividades, e aí é um outro trabalho, uma outra frente de trabalho da PF, né? Exatamente. A senha para isso, hoje a Polícia Federal tem trabalhado muito com a cooperação internacional. Porque a gente sabe que uma organização criminosa, muitas vezes, ela vai estar instalada num estado, mas vai ter seus braços em outros países, né? Então, a gente tem feito muito cooperação internacional. A Convenção de Palermo, ela estipulou a possibilidade de a gente criar equipes conjuntas de investigação. Então, eu posso investigar um braço de uma organização no Brasil e a Itália, por exemplo, investigar um outro braço. Várias frentes trabalhando junto. Então, a gente tem investido muito nisso para que a gente tenha um resultado global, uma efetividade muito maior. Gente, realmente é um desafio gigantesco. A gente falou aqui dos portos capixabas, né? Inclusive aqui temos o complexo portuário de Aracruz, né, doutor Eugênio? Que aí já traz aí mais uma responsabilidade para vocês, né? Mais uma responsabilidade. Temos um porto que está em construção, que possivelmente vai ser o maior porto do Brasil, né? O porto da Imetame, ele vai ter o maior calado do Brasil, então certamente vai ter uma atividade intensa do ponto de vista comercial, uma ZPE estratégico, que está sendo instalada ali, uma né? ZPE que está sendo instalada, então isso vai trazer com certeza muito trabalho para a Polícia Federal. A gente já está em contato. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Imetame, conversei com o proprietário da Imetame a respeito disso. É importante firmar parceria, né? Os órgãos públicos, eles não podem ficar isolados. Então, eu sempre defendo a tecla de que é importante a cooperação entre as polícias, entre os setores públicos, os órgãos públicos, mas é importante também as parcerias com a iniciativa privada para trazer bons resultados para a sociedade. Então isso a gente tem feito. Um trabalho do outro, né? É isso aí, a gente precisa de atuar com essa perspectiva para melhorar o ambiente econômico, o ambiente de empreendedorismo
e diminuir a criminalidade. Aliás, recentemente, nesse início de ano, né, a Polícia Federal assinou com o governo do Estado a inclusão, né, das Forças de Segurança do Estado nessa força-tarefa de segurança pública. Acho que é isso que o senhor está dizendo, essa interlocução, esse intercâmbio das agências, né, e também a iniciativa privada. Isso aí, a FICO, né, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A FICO é uma determinação do ministro da Justiça. O ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, eles determinaram a criação de FICOs em todos os estados do Brasil. Aqui no Espírito Santo a gente tem a maior FICO do Brasil, porque nós contamos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e todas as guardas municipais da Grande Vitória. Todo mundo no mesmo conjunto. Todo mundo no mesmo ambiente, todos trabalhando dentro da Superintendência da Polícia Federal e investigando organizações criminosas. Essa é uma forma da Polícia Federal contribuir e atuar com um protagonismo maior no combate às organizações criminosas violentas. Porque nós temos um trabalho importante no combate ao tráfico de drogas, mas muitas vezes a Polícia Federal carece da atribuição de combater o homicídio, de combater aquela organização que está cometendo vários homicídios, e a FICO vem para completar essa lacuna. Todos os órgãos trabalhando em conjunto para combater o crime violento, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, os homicídios, e essa cooperação é fundamental. Doutor Acelino, imagino que o trabalho de inteligência também integrado, isso traz um reforço e tanto, né? Certamente, certamente. Cada instituição tem a sua expertise, cada instituição tem o seu modo de trabalhar. Então, quando você integra todas essas forças, quando você integra todas essas inteligências, o resultado, sem dúvida, que vai ser muito mais efetivo. Doutor Eugênio, nós temos aqui no estado, né, não são muitas, né, mas rodovias federais, principalmente, muito usadas, e prova disso são as apreensões usadas por traficantes, né, por organizações criminosas. E a gente ressaltar aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Federal com várias apreensões, né. Esse chamado cerco inteligente que tem sido montado, né, nas rodovias federais e estaduais, isso também contribui, o senhor acredita? É fundamental, né? Não tem como você vencer o crime organizado sem tecnologia. Então, inteligência, que você mencionou há pouco, tecnologia, cooperação. Acho que esse tripé aí fala muito sobre o sucesso no combate ao crime organizado. A Polícia Rodoviária tem feito um trabalho brilhante, é uma grande parceira, está lá, tem o seu assento na FICO, na Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que funciona dentro da Polícia Federal. E eles têm ajudado muito. Hoje, todo criminoso, ele precisa necessariamente das nossas estradas, das nossas rodovias, das nossas ruas, nas vias urbanas. E esse cerco, seja ele o que é administrado pela Polícia Rodoviária Federal, seja o que é administrado pelo Estado, o Estado também tem um cerco de monitoramento inteligente importante. As cidades também têm feito isso aí. Vitória está com um cerco inteligente, Vila Velha está com uma muralha, Cariacica também está com uma muralha. Isso tudo precisa ser interligado e tem sido interligado para que, a partir do momento em que um cidadão tenha, por exemplo, o seu carro roubado, essa placa é jogada ali no cerco inteligente e a gente tem, em questão de minutos, faz uma varredura, a localização. Ou para investigação. Então isso é fundamental e felizmente tem sido feito. Doutor Acelino, o senhor que já passou por várias superintendências, né, Brasil afora, o senhor que é de Brasília, o Espírito Santo é um estado pequeno, mas assim, a gente faz divisa com outros estados de uma região bem complexa nesse contexto de tráfico internacional de drogas, né? Temos aqui Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. Eu acho que eu estou aqui no estado há pouco tempo, estou há um ano e meio, mas eu percebi que a integração aqui no Espírito Santo é uma integração muito interessante. Hoje, como o Dr. Eugênio mencionou, a FICO é a que tem a maior composição no Brasil. Você tem composição, inclusive, das guardas municipais. E isso é interessante, porque cada um pode ajudar com uma parcela de contribuição. E certamente, para a parte portuária, mais ainda nós vamos precisar dessa integração. Porque hoje a gente sabe que o navio é muito grande, é difícil você inspecionar, por exemplo, uma carga de navio. Então a gente precisa ter realmente uma inteligência muito forte para atuar sem prejudicar também a atividade portuária. Uma hora de um navio parado num porto é muito caro. Um prejuízo gigante. Um prejuízo muito grande. Então a ideia é trabalhar com inteligência e o caminho é esse, a integração e a cooperação entre as instituições. Usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente falava da internet aqui, mas a tecnologia que cresce cada vez mais, usá-la a nosso favor, né, doutor Eugênio? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é fundamental. Não dá mais para a gente
ficar atuando como uma polícia analógica, enquanto o crime é digital. A gente precisa estar à frente do crime, e para estar à frente do crime, só com o uso de tecnologias, com o uso de inteligência, com a cooperação, isso tudo são mecanismos fundamentais para a gente fazer um bom trabalho. Doutor Eugênio, outro tipo de operação que a PF faz, tem feito, e a gente tem noticiado bastante aqui, e virou modinha, desculpa a expressão, aqui no Espírito Santo, e acho que no Brasil afora, é a questão das moedas falsas, o pessoal pedindo moeda falsa de real pelos correios, né? Que coisa mais maluca, né? É uma tristeza, porque isso aí mostra um pouco, talvez, até da dissolução das famílias, como as pessoas estão sem valor, porque muitas vezes a gente prende jovens que encomendam cédula falsa para comprar um par de tênis, para comprar um ingresso para uma festa. Há pouco tempo nós prendemos 2 jovens, 2 menores, apreendemos, que fizeram uma encomenda de cédulas falsas porque eles queriam gravar um clipe. Então você vê, Cláudio. Que loucura, né? A pessoa pratica um crime grave, se mete com bandidos que falsificam dinheiro para gravar um clipe, para comprar uma roupa, para comprar um ingresso para uma balada, para comprar droga, para comprar bebida. Mas a gente tem atuado muito, a gente tem feito muitas prisões, e o conselho que fica é: não faça isso, vai trabalhar, vai estudar, vai ganhar seu dinheiro honestamente, porque a Polícia Federal está de olho e a gente vai prender todo mundo que a gente tiver conhecimento que está praticando esse tipo de crime. Doutor Acelino, me explica aqui, essa questão da moeda falsa, solicitada pelos Correios, os Correios fazem entrega, vocês têm um intercâmbio, né, essa troca de informações dos Correios. No caso aí, configura mais de um crime, porque assim, além da moeda falsa, tem o uso de uma instituição que é federal, né, para o transporte ou não? Como é que é isso? Não tem mais de um crime, na verdade é o crime de moeda falsa. Existe um crime de moeda falsa, né? E só complementando, assim, porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas existe todo um monitoramento em nível nacional. Tá? A Polícia Federal ela tem uma base que trata somente de crime de moeda falsa. Porque a gente percebe que nós temos grandes fornecedores, pessoas que estão produzindo moeda falsa. Por exemplo, o nosso papel, né, que na verdade não é um papel, é um tecido, né, como se fosse um tecido. É um papel que, em uma investigação recente, nós descobrimos que os falsificadores estavam importando esse mesmo papel, esse mesmo tecido da China, e aqui produzindo uma moeda de tão boa qualidade que é difícil de o cidadão comum detectar. Então, existem grandes distribuidores em nível nacional. Então, todas as pessoas que, eventualmente, muitas vezes acham que estão ali de trás do seu computador fazendo a encomenda de uma moeda falsa, sem se preocupar, é importante que saibam que existem investigações grandes e que a gente conhece aí alguns fraudadores, alguns falsificadores em nível nacional. Então, a chance de ser pego, ela é grande. Doutora Eugênio, a gente falando dessa desagregação familiar, social que a gente vive, infelizmente, isso é notório. Só acredita que com relação a esse ponto específico, principalmente com relação aos jovens, é o desconhecimento de que está praticando um crime ou um descaso mesmo com atividade criminosa? Eu acho que é a certeza da impunidade, né? Acha que não vai ser punido, acha que é um crime de pouca monta, um crime de menor potencial ofensivo, mas não é. O crime de moeda falsa é um crime grave, a pena vai, se não me engano, até 12 anos de cadeia, porque é um crime que ele tem a capacidade de interferir na economia do país, né, na fé pública, na economia do país. Alguém vai ficar no prejuízo aí. E normalmente é a União, né? A União que emite dinheiro. Então, a partir do momento que há uma emissão clandestina, uma emissão através de bandidos, coloca dinheiro na economia do país, o país sofre com isso, o país sofre um prejuízo. O comerciante também sofre, né, secundariamente, mas o país perde com isso aí. Então é um crime grande. E acredito que as pessoas acham que acreditam na impunidade, acreditam que nada vai acontecer, parece que ninguém vai pegar, banal, que não tem nada a ver. Até a hora que a gente pega. E aí essa pessoa vai ter um carimbo ali de prisão pela Polícia Federal, vai responder um processo, pode ser condenado, vai tomar cadeia. Tem todo um desdobramento aí, né, gente? E aí vale, né, a avaliação de cada um, né, de cada cidadão em perceber o crime que está cometendo, orientar os filhos, principalmente, porque hoje, com a internet cada vez mais avançada, né, e os jovens cada vez mais cedo tendo acesso, as crianças, né? Estou falando aqui de crianças tendo acesso à internet, se envolver numa atividade criminosa não é algo tão difícil, né? Infelizmente. Mais um rápido intervalo, minha gente, nosso segundo bloco. Vamos
daqui a pouquinho voltar com o nosso terceiro e último bloco, né, e última etapa dessa conversa com o doutor Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal, e o doutor Acelino Vieira Damasceno. Voltamos já. Já estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje, nosso bate-papo das 6, conversando com Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o delegado Acelino Vieira Damasceno, falando sobre o trabalho, as ações que a Polícia Federal tem desenvolvido pelo Estado, né, ao longo desses anos. Um Estado, como nós já dissemos aqui, pequeno em termos de território, mas com enorme desafio, com várias vertentes, infelizmente, da criminalidade. Doutor Eugênio, o próprio secretário de Segurança do Estado, né, o Coronel Ramalho, citando a questão das organizações criminosas, essas maiores, né, Comando Vermelho, PCC, que atuam Rio, São Paulo, Brasil inteiro, né? E aqui no Espírito Santo tem esse trabalho quase que de terceirização com essas quadrilhas, né, que atuam na Grande Vitória e até nas pequenas cidades do interior, né? Aqui no Espírito Santo nós temos aí o registro de pelo menos 2 organizações criminosas, né? Que é o primeiro Comando de Vitória, o terceiro Comando Puro, atuam aqui, nesse momento estão aí em guerra uma com a outra. A gente tem percebido inclusive um aumento no número de homicídios, um aumento no número de confronto com a polícia. São criminosos perigosos, criminosos armados, criminosos que têm lutado pelo poder, pela manutenção ou por novos territórios do tráfico de droga. Eu enxergo que a situação do Espírito Santo ainda é mais confortável do que outros vizinhos que nós temos, como o Rio de Janeiro, que tem atuação importante também de organizações criminosas, mas acende realmente um sinal de alerta. São criminosos que têm grande poder de fogo, que têm disposição para enfrentar a polícia, e a gente precisa ficar atento realmente para que isso não se prolifere, não se dissemine ainda mais pelo nosso estado. Tem que tomar todo esse cuidado, né, doutor Acelino, com essa fronteira que nós temos aqui, né? Apesar de um estado pequeno, nós estamos aí muito próximos do Rio, Minas e Bahia. Exatamente. A gente sabe também que as organizações criminosas, elas se movimentam, né? Então, muitas vezes elas atuam em determinado território e muitas vezes percebem que naquele momento a situação não está muito bem, e elas acabam indo para outros países, para outros estados, né? E elas fazem negócios entre si, né? Isso deve ser comum entre eles. Fazem negócio. É comum que uma organização alugue arma de outra, que conte com o apoio de integrantes de outras para fazer determinados tipos de crime, para praticar assaltos a carros fortes, assalto a bancos ou para fazer a logística de transporte de droga. Então isso é comum. Nós tivemos recentemente aquele furto daquelas armas, né, na unidade do Exército lá em São Paulo, só trazendo aqui para a gente fazer um paralelo, porque nós temos também um comércio, um contrabando muito alto de armas, né? Doutor Acelino, se você puder comentar com relação às fronteiras ali com a Bolívia, né, com o Paraguai, que é a principal porta de entrada. Infelizmente, alguns vizinhos nossos não têm um controle rígido da importação de armamento. Então, alguns armamentos do leste europeu muitas vezes chegam ao Paraguai e do Paraguai são direcionados ao Brasil. Isso tem sido um problema muito grande, porque as facções criminosas elas precisam desses armamentos para enfrentar a polícia, né? E encontram nesses países vizinhos aí um mercado fértil para essa importação clandestina de armamento. E a Polícia Federal que tem essa incumbência, né, doutora, de que se alguém quer legalmente adquirir uma arma de fogo, tem que passar por todo esse protocolo, esse critério aí, né? É a atribuição da Polícia Federal, né? Hoje nós temos um decreto mais rígido para a aquisição de armas de fogo. Mais uma vez a gente volta na importância do trabalho de cooperação internacional. Na semana passada nós tivemos a visita ao Paraguai do ministro da Justiça e do diretor-geral da Polícia Federal. Foi combinado, eles se reuniram com o presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai se comprometeu a dar uma pausa na importação de armas de fogo. Isso é um mecanismo importante. Os Estados Unidos já tinham renovado uma moratória, ou seja, não estavam mandando mais armas para o Paraguai.
isso é um mecanismo fundamental justamente em razão desse fenômeno que o Dr. Arcelino mencionou. A gente sabe que boa parte das armas que chegam aqui de forma ilegal no Brasil, elas são adquiridas legalmente lá no Paraguai, porque o Paraguai importa isso muito facilmente e não tem controle para vender armas, não tem o controle que o Brasil tem, ele não faz a análise que nós fazemos. Para o cidadão comprar uma arma aqui no Brasil, ele precisa apresentar, ele precisa ter uma profissão, ele precisa demonstrar que ele tem o endereço certo, ele precisa demonstrar que ele tem capacidade psicológica, a efetiva necessidade, de tiro, a efetiva necessidade, certidões negativas de antecedentes criminais, de todas as justiças. Então aqui há um controle rígido, coisa que não há em outros países. Então esse trabalho é fundamental. E muito se discute, doutor Arcelino, poxa, por que né, tem todo esse controle e o cidadão teria direito de se defender, assim, como se a arma de fogo fosse salvar a vida de alguém, né? Mais ou menos esse pensamento. O que, na verdade, assim, a polícia precisa ter esse controle, né? Exatamente. Pode disseminar. Eu costumo dizer que, assim, o armamento na mão de quem não é treinado, na verdade, é um problema. Porque imagina você está com sua família, com uma arma na cintura e ser assaltado. Na medida em que o bandido verifica que você está armado, ele vai tomar a sua arma e muitas vezes pode cometer algum crime contra você com sua própria arma. Isso né? não Então, vai terminar bem. Eu sou partidário da ideia de que o armamento tem que estar na mão da polícia e principalmente de quem está treinado para isso. Doutor Eugênio, como é que está dividido isso hoje? Porque assim, tem uma parte da atribuição que é do Exército, né? Em termos de armamento de uso restrito. Como é que está a política hoje, atual? Hoje ainda o Exército ainda tem a atribuição de controlar os CACs, né? Que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Mas há já a intenção, o governo federal já acenou com a possibilidade de que paulatinamente esse controle passe também para a Polícia Federal. Então o Exército ainda tem. Há uma integração do SIGMA, que é o sistema do Exército que faz a gestão das armas de fogo, com o SINARME, que é o sistema que é gerido pela Polícia Federal. Então eu acredito que muito em breve a Polícia Federal vai ficar responsável por fazer toda a gestão de armas dos civis. E o Exército fica com a gestão de armas dos militares. Tá, joia. Gente, para conhecer um pouco mais o trabalho da Polícia Federal e também as questões administrativas que citou o doutor Eugênio aqui, a gente falava da questão do passaporte, mas, gente, são muitas atividades. Basta acessarem aí o site, né, da Polícia Federal, né, doutor Eugênio? Isso aí, os canais de comunicação. No site da Polícia Federal tem todos os serviços, né, tem uma carta de serviços, tem a forma como a pessoa comunica um crime, ainda que seja anonimamente. Então ali tem todas as informações. Se a pessoa precisar tirar um passaporte, ela vai ao site da Polícia Federal. Se ela quiser dar entrada numa autorização para adquirir uma arma de fogo, para registrar uma arma de fogo, para requerer um porte de armas, enfim, qualquer serviço que ela precise da Polícia Federal, basta ir ao site da Polícia Federal, que ali tem tudo. Olha que bacana. Gente, o nosso programa está terminando, essa conversa muito boa hoje. Aprendi muito mais hoje sobre a Polícia Federal, né, as atribuições da PF. Quero agradecer muito aqui a presença dos dois, delegado Arcelino Vieira Damasceno. Obrigado pela visita, né, aqui à nossa cidade, o senhor que é de Brasília. Agradeço pela participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Doutor Eugênio, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez vindo aqui ao nosso bate-papo, à nossa cidade. Seja sempre bem-vindo, tá? Obrigado, Cláudio. Para mim sempre um prazer estar aqui. Tá joia. Bom, ele tem palestra nessa noite de terça-feira para os alunos do CEP, né, da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Gente, tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, domingo à tarde, você que nos assiste também a reprise, nos veiculados ao longo da semana. Continue sempre conosco. Esta é a TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
tecnologia da RDR. Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.